Pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Me chamo Cecília, sou coordenadora de estágio da ETEG. Resolvi fazer esse vídeo aqui, pessoal, para passar algumas orientações para vocês de estágio, retirar algumas dúvidas, né? Principalmente aí a maior parte das dúvidas de todos, que seria aí o final do estágio, tá? Então eu vou passar uma parcial do que vocês já fizeram e as horas restantes, tá bom? A gente vai falar sobre a rematrícula e também sobre os campos de estágio, UTI, asilo e CAPS, tá bom? Eu vou mostrar para vocês sobre os cronogramas com ônibus e sem ônibus e vocês vão entender o porquê da proposta de melhoria da ETEG, tá bom? No ano de 2021, vocês fizeram 40 horas aí de estágio na disciplina aí de Fundamentos de Enfermagem, 40 horas de estágio na disciplina aí de Primeiros Socorros, tá? O portfólio de vocês, todo preenchido, todo assinado pelo professor, todo evoluído, né? De acordo aí com os setores, todos os certificados de vocês organizados, os certificados que vocês fizerem, cursos e minicursos, sejam presenciais, pela internet, semana de eventos, os próprios que a ETEG promoveu, como Outubro Rosa, Novembro Azul, amamentação, tratar couro ativo versus tratar feridas, né? Pode incluir todos aí no portfólio de vocês. E tudo isso organizado valerá um total aí de 50 horas, tá? Vocês fizeram em 2021 também 40 horas de PSF, tá bom? E embora os grupos do pessoal da reserva da reserva, né, da reserva indígena que fez aí de 15 em 15 dias, na época eram 4 horas semanais, né? No mês de novembro, a proposta foi de aumentar o estágio, a carga horária de estágio, que são 6 semanais, que é o máximo de hora que o estagiário pode fazer por dia, que são 6 horas, passou a ser 6 horas então, justamente para abater essas horas falta aí de vocês, que na época a maior parte dos alunos, né, que residem hoje na reserva indígena, fez estágio com a professora Simone e na época a demanda de alunos dela era muito grande e ela fazia uma semana em um local e outra semana no outro polo, tá? Então essas horas falta aí, como aumentou em dezembro, novembro e dezembro, repôs a parte faltante lá da parte de PSF de vocês, tá? Em novembro, então, ao invés de vocês fazerem 4 horas semanais, dando um total de 16 horas por mês, em novembro vocês fizeram 6 horas, dando um total de 24 horas, ao invés de 16, né? Passando aí 8 horas a mais em novembro e 8 horas a mais em dezembro, totalizando aí 16 horas a mais, completando a carga horária de vocês lá, faltantes lá de quando vocês fizeram de 15 em 15 dias, tá bom? Juntando tudo isso aí, pessoal, vocês fizeram um total de 218 horas, tá? Para o mês de janeiro, a programação de 2022, o cronograma ele será feito aí com os alunos que tiverem rematriculados, né? Vai aparecer para mim lá apenas os alunos que estão ativos no ano de 2022 e é com eles que eu vou fazer o cronograma. O cronograma ele já está pronto, né? Eu vou mostrar para vocês e vocês vão entender um pouquinho também com relação à questão do ônibus de vocês. Então, resumindo, o cronograma ele será feito aí com os alunos rematriculados, tá bom? Então, quem ainda não se rematriculou, procure Tainara, secretária escolar, se tiver alguma dificuldade, tá bom? Converse com ela, vê o que está acontecendo, se tem alguma pendência ou não, tá bom? Que o cronograma ele será feito aí, então, no dia 10 de janeiro, com esses alunos rematriculados. Vocês precisam estar ativos no ano de 2022, tá certo? Para o ano de 2022, continuando da mesma forma que o estágio de vocês está, né? Fazendo aí 6 horas por semana, 4 vezes no mês, vocês fazem um total de 24 horas mensais. Então vamos fazer uma continha aqui, ó, dentro de 3 meses, vocês fazem um total de 72 horas, certo? Fazendo essas 72 horas, vocês fazem aí um total de 290 horas. Esse março, ele estende até o dia 10 de abril, que começa 10 de março e termina até 10 de abril.
Então, até o dia 10 de abril, para aqueles alunos, vocês totalizarão em um total de 290 horas. Se a gente pegar aí 100 horas das horas que vocês fazem voluntário, fazem minicursos, de semana de eventos, aquelas 100 horas que vocês podem abater através dessa programação que eu já havia falado com vocês, vocês praticamente, por conta de 10 horas, né, vocês já concluíram o estágio de vocês, porque precisam ser 300 horas supervisionadas e 100 vocês podem aí fazer aí através desses cursos, desses minicursos, desses estágios voluntários, como vocês já sabem, tá? Então aí ao final próximo aí do dia 10 de abril, vocês totalizam aí 290 horas, entregando essas 100 horas, vocês totalizam aí, faltando 10 horas, quase as 400, certo? Para aquele aluno, pessoal, que não fez essas 100 horas, não fez hora voluntária, não fez esses cursos da internet, não fez curso que a ITED promoveu, essas programações que a ITED promoveu, vai continuar o estágio normal, tá bom? O que eu gostaria de falar com você sobre esse estágio normal, dessas horas restantes, é sobre alguns campos de estágio nosso, que no momento está complicado para a gente desenvolver nele, né? Por exemplo, o campo de UTI, vamos falar aqui da UTI primeiramente. UTI na região, pessoal, o mais próximo que a gente tem é Brasília de Minas, porém Brasília de Minas é UTI Covid e lá não é aceito estagiário de forma alguma, tá? O campo mais próximo de UTI, então, onde tem UTI geral, é Montes Claros. Montes Claros não é um polo nosso de estágio. A escola pode tentar ver uma visita para vocês conhecerem o setor, pode, mas é um setor complexo que evita total contaminação. Embora a escola tenha toda a paramentação para vocês visitarem, não entraria mais do que uma pessoa, tá? Como a gente é torno de 70 alunos que está estagiando aí, provavelmente ficará muito difícil 70 alunos entrar de um em um, dias diferentes, devido à distância e toda essa complexidade que eu estou abordando, porque a gente ainda continua em pandemia, tá bom? Tendo essa dificuldade, pessoal, ao que a escola propôs, né, foi fazer uma aula teórico-prática, né? Vocês já tiveram disciplina de UTI, porém agora a abordagem prática, para vocês vivenciarem um pouco na prática, o professor vai abordar um fluxograma, vai abordar tudo que se vivencia na UTI de forma mais prática, tá bom? Não abordando simplesmente a apostila que vocês já viram a disciplina não, tá? A disciplina de saúde do idoso, ela vai acontecer da mesma forma, seria em asilos. Os asilos, pessoal, devido ao aumento de casos de gripe, também vai ficar dificultado. O local mais próximo que tem é Manga, né? Tem também o campo em Januária, mas ficará dificultado devido à época, tá bom? Então a grande quantidade de alunos para contato com os idosos, que é de grupo de risco, nesse período, infelizmente, ficará inviável ainda ao estágio de vocês nesse campo, tá? Tentaremos visita e vocês terão também aula online sobre parte teórica de cuidado com o idoso, não direcionada à parte da apostila, mas uma parte prática, além de aula presencial no sábado sobre cuidados com idosos no sábado, aos sábados, tá bom? Será agendado. Saúde mental da mesma forma. Os CAPs que a gente tem disponível, por exemplo, o CAPs de Januária, eles promovem atendimento médico com consulta agendada com o paciente. O paciente às vezes renova a receita ou às vezes faz algum tipo de medicação e é liberado. Não tem aqueles grupos, muitas vezes, de terapia para vocês participarem na terapia com esses pacientes, né? Não é um CAPS onde tem internação de pacientes. Então isso dificulta ainda mais na pandemia para a gente tratar e ter esse contato com o paciente psiquiátrico, tá? Então o que a escola vai tentar é também uma visita a este local
né? Uma vez que uma vez que o estágio, quando não tem esses grupos para terapias, fica um pouco inviável. Nesse local vocês têm um total de 20 horas, mas eles também serão realizados de forma de visita e de conteúdo pela internet, tá bom? De conteúdo aí online, todo programado, e a gente vai passar para vocês, tá? Ao total de tudo isso, vocês farão, juntamente com essa parte de saúde mental, saúde do idoso e UTI, que formam um total de 80 horas, se a gente somar aí, 290 horas que vocês terão aí em abril, essas 3 disciplinas aqui, elas vão ser realizadas também até março. De janeiro a março será realizada aí no sistema, tá bom? No sistema Serbrum, com atividade também para vocês responderem. Ao total disso, vocês farão aí, a próxima aí do dia 10 de abril, ou ao final de abril aí mais ou menos, um total aí de 370 horas, tá certo? Lembrando que aqueles que já fizeram, que completaram lá, que fizeram as 100 horas de voluntário, curso, minicurso, já terminaram, então já vai finalizar um pouco antes, tá bom? Como são 370 horas aí, próximo aí do final de abril e início de maio, esse aí praticamente vai ser o final do estágio de vocês. Faltando aí 30 horas, que a gente vai ver a próxima disciplina, você vai conseguir acelerar, né, para vocês finalizarem essas 30 horas e completar aí as 400 horas de vocês, tá bom? Então, teoricamente é isso, sobre a programação final de curso, tá bom? O que eu gostaria de falar com vocês aqui é sobre o cronograma o cronograma atual e os ônibus, tá? E a proposta de melhoria da escola. O cronograma, pessoal, ele será realizado aí com os alunos rematriculados, como eu falei, eu volto a lembrá-los, tá? E aqui, ó, tem uma programação do cronograma normal que vocês fazem, só que aqui eu coloquei ele no calendário para vocês visualizarem melhor. Se a gente dividir o cronograma, por exemplo, da turma dos professores de Caroline, de André, de professor Rafael, do professor João Paulo, né? Se a gente dividir os encontros deles no mês, por exemplo, Caroline como ela tem 4 grupos de alunos, ela tem que passar 8 datas. Para Caroline finalizar essas 8 datas dela aqui, ó, ela gasta então, para fazer 8 encontros, ela gasta 2 meses, tá? Devido às datas estarem preenchidas por Rafael e por João Paulo, por exemplo, por André e por João Paulo, Rafael gasta no mês, sem chocar as datas com os outros, 3 meses, percebam aqui, ó, tá todos distribuídos todos os dias, 3 meses para fazer o mês de janeiro, porque Rafael também precisam ter 8 encontros. Se vocês contarem aí, ó, pintados de amarelinho, tem deixa eu ver, tem 5, 6, 7. Da parte de Rafael aqui eu coloquei horas a mais para ele excluir algumas datas, então não vou dar o exemplo dele não. Da parte de Caroline aqui, ó, com o tal de Caroline, vocês vão perceber que tem aqui 4, 8... Caroline precisa finalizar aqui 16 encontros para ser aí o mês de janeiro, e a gente percebe que ela demora todo esse tempo. Resumindo, vou resumir isso aqui. Para todos os professores finalizar um mês, eles demoram em torno de 3 meses para finalizar. Resumindo, com o ônibus, então, para não chocar vocês indo com o ônibus, vocês demoram mais para realizar o estágio, tá bom? Ficou um pouco longo aqui, talvez um pouco confuso, mas nesse outro slide aqui vocês vão entender melhor. Toda essa turma aí, isso aqui é um grupo de estágio, por exemplo, que seria da turma de Tacarambi. Todos os alunos de Tacarambi, ao invés de ser com vários professores, por exemplo, esses 2 aqui são alunos de André, esses 2 grupos aqui, 1 e 2. Os demais aqui são alunos de Caroline, professora Caroline. Então, se a escola contratar um enfermeiro só, exclusivo para a escola, para ele trabalhar de segunda a sexta-feira, o cronograma ele ficará dessa forma. Esses 6 grupos aqui, ele ficará distribuído para um professor só, né? E eu consigo distribuir vocês aqui, ó,
para finalizar do dia 10 ao dia 10 do outro mês, vocês farão, ao invés de 4 encontros no mês, vocês irão fazer 8, tá? Ao invés de vocês fazer 26 horas por mês, aliás, ao invés de vocês fazerem 24 horas por mês, dessa forma aqui, com um professor só exclusivo, vocês passam a fazer 32 horas mensais, tá bom? Porque a gente consegue fazer aí, ó, pela manhã e tarde, trabalhando 4 horas, porque esse profissional que tem vínculo, ele não pode trabalhar 12 horas por dia todos os dias, ele não pode, tá? Então ele passa a trabalhar 8 horas, que isso é permitido. Então ele vai trabalhar aí um total de 40 horas, né? Ele vai trabalhar então de segunda a sexta, 8 horas por dia, mas porém vocês terão mais encontros. Percebam então aqui, ó, grupo que tá pintadinho aqui, grupo 1 e 2 que tá aqui de verde e amarelo, né? Percebam a quantidade de encontros aqui, eles vão fazer 2 encontros, aqui nessa semana vai fazer 2 encontros também. E percebam que a distribuição vai ser por igual. Todos os grupos irão fazer 8 encontros do dia 10 ao dia 10, assim como todos os meses. Então, sem a gente olhar a questão de ônibus, todos os que vão para Itacarambi, todos os dias farão 8 encontros dentro de um mês, certo? A gente tem que lembrar que esse ônibus ele vai vir para Itacarambi, mas Manga não tem agendamento nesse cronograma aqui para o pessoal de Manga. Então o pessoal de Manga ou ele vai ter que ir por conta própria, ou então o município vocês vão ter que arrumar um ônibus para levar o pessoal de Manga para fazer, porque Manga, pessoal, vai ficar com um cronograma também igual aos seus. A intenção da escola é procurar um profissional que faça de segunda a sexta o estágio com eles também, para ficar dessa mesma forma, tá bom? Para vocês fazerem mais encontros e teoricamente vocês vão fazer muitas horas a mais do que a quantidade que vocês já fazem. Então a proposta nossa de estágio, e a gente precisa que vocês divulguem ao máximo, porque a escola já está divulgando há muitos dias, são enfermeiros que estão sem vínculo, trabalhista, sem trabalhar no momento, ou que trabalhem à noite, que tem disponibilidade do dia todo, para ficar aqui, para atuar na escola, para ser fixo na escola, né, para ser um profissional da ETEG, de estágio, que ele pegará toda a turma aí. Precisaríamos aí de um profissional aí para Manga, precisaríamos de um profissional aí para Itacarambi, precisamos também para Jaíba. Então podem divulgar, se vocês conhecerem enfermeiro, mandem o contato aí da coordenação, mandem entrar em contato aí com a ETEG, tá bom? Com a secretária escolar, e a gente tenta conversar e negociar, tá bom? Então essa é a programação que eu queria mostrar para vocês e fazer com que vocês entendam que com o ônibus está dificultando no sentido de acelerar, que é o que vocês querem, é o que todos queremos, que vocês concluam rápido, tá? Que a pandemia já atrasou mesmo. Então, é isso. Quem resolver fazer estágio dobrado, essa aqui será a programação nossa, que já vão 2 vezes por semana, né? Quem for fazer estágio dobrado ainda, terá que ir mais vezes por semana, então vai ser ideal pensar direito se terá condições de ir mesmo. Uma vez também que a gente vai incluir sábados para fazer saúde do idoso, tá bom? A gente vai ter práticas de saúde do idoso aí em Itacarambi. Então terá que deslocar aí, às vezes, não só 2 vezes na semana, como 3, tá? Para fazer as práticas de saúde do idoso em Itacarambi, tudo bem? Essa é a proposta de melhoria. Então, se quiserem pensar melhor em acelerar, a gente está esperando o professor para contratar e vocês precisam repensar aí na questão dos ônibus, tá bom? Ou um ônibus vai um mês para Itacarambi levar os alunos, no outro mês leva o pessoal de Manga, e aí vocês resolvem, né? Ou cada semana leva um pessoal e os demais vai por conta própria e por aí vai. A gente espera que a contratação desses profissionais o mais rápido possível. A gente aguarda essas indicações então, tá bom? E eu gostaria de deixar essa frase aqui para vocês.
Desde já, muito obrigada. Qualquer coisa estarei à disposição.